Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 258, um amigo que te conhece de verdade. Estamos no item 6 do capítulo 9 da parte 2, Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Espírito simpático não é aquele que vive sorrindo, é aquele que tem afinidade com você, segundo aqui a expressão de Kardec. Hoje a gente vai para a questão 492. O espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Né? Então, Kardec, como sempre, muito claro, muito objetivo, tentando entender relações ricas, complexas, mas de uma forma muito inteligente. Então, ele pergunta o seguinte. Na anterior, como você sabe, ele foi perguntado ao anjo guardião, e sim, existe um espírito que cuida de você, né? Que é um espírito superior, de uma ordem superior, designado por Deus para cuidar de cada um de vocês. É uma relação particular, é uma relação específica. E agora Kardec, de uma forma muito prática, pergunta: esse espírito protetor, né, que está ligado ao indivíduo, então, portanto, o anjo guardião é desde que ele nasce? Pergunta importante. Tá, o meu anjo da guarda, ele cuida de mim desde quando? Desde eu nascer? Quando eu completar 10 anos? Quando eu completar 7 anos? Quando eu, tiver já um pensamento, né, abstrato, começar a entrar na idade adulta aí com, 14, 15 anos, né? Mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Quer dizer, que momento esse espírito passa a estar realmente ligado a mim? E aí Kardec pergunta e lança e dá um exemplo, né? Como diz, desde o seu nascimento, quer dizer, o indivíduo nasce, aí o anjo da guarda se aproxima para cuidar dele. Resposta dos espíritos, né? Eles começam respondendo pela última parte da pergunta de Kardec. Desde o nascimento até a morte e, frequentemente, acompanham depois da morte, na vida espiritual. Olha que os espíritos vão falando aos poucos para não chocar. E até em várias existências corporais. Então, olha o que ele está dizendo. Sim, desde o nascimento, né? Pega dali depois. Mas também na vida espiritual, mas também por várias existências corporais, pois essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Então vamos lá. Nosso anjo guardião nos acompanha na existência, na vida espiritual e por várias existências, certo? Então o que eles estão nos levando aqui passo a passo a compreender é que antes de você nascer, você estava na vida espiritual. Né? Vamos pegar como exemplo a nossa encarnação atual. Antes da gente reencarnar, a gente estava na vida espiritual. Lá nós já estávamos sendo acompanhados pelo nosso anjo guardião. Aí você vai dizer, todo o tempo lá? Todo o tempo lá. E antes? Bem, antes eu estava reencarnado. E eu estava sendo acompanhado pelo meu anjo guardião. Então, o que os espíritos estão aqui, pouco a pouco, abrindo para a nossa compreensão é esse espírito de ordem superior, designado por Deus para cuidar de você, te acompanha ao longo de muitas existências. E para que a gente não se espante e ao mesmo tempo aprofunde a nossa compreensão da vida, o que é que eles colocam? Que a existência corporal, né, do ponto de vista do espiritismo, do ponto de vista dos espíritos evoluídos, são apenas fases muito curtas. Olha como muda tudo. A gente muitas vezes, por questão de inferioridade e imaturidade, a gente acha que a nossa atual existência é muita coisa. Né? Que às vezes a gente sente erradamente que é tudo que a gente tem. Do ponto de vista espiritual, uma existência na Terra
é algo extremamente curto. É como um fim de semana. Né? Você imagina que você tem aí sua família, seu ciclo de relações próximas, você diz, olha, esse fim de semana eu vou fazer uma viagem a trabalho. E eu mal vou poder conversar com vocês, porque eu estou indo lá, vai ser uma conferência importante, vai ter um treinamento intensivo, vão ter reuniões, e eu mal vou poder entrar em contato com vocês. Então, assim, não se espantem se eu não ligar, se eu não atender muita ligação de vocês, ou até se eu demorar a responder as mensagens. Porque eu vou estar muito ocupado. Mas é apenas um fim de semana. Eu vou sair aqui no sábado de manhã, no domingo eu já estou de volta. Isso é existência corporal do ponto de vista espiritual. Então, para o anjo da guarda, uma existência é muito pouco. Ele nos acompanha ao longo de dezenas ou centenas de existências. Não sendo incomum, espíritos anjos guardiões que nos acompanharam, que pode acontecer inclusive em outros planetas. Né? Como a gente sabe, boa parte de nós somos extraterrestres, né? A gente já estudou isso aí no passado. Nós somos espíritos de outros planetas que fomos conduzidos para a Terra por medidas educacionais. Por que é que isso é importante hoje? Por que é importantíssimo a gente saber desse acompanhamento? Porque o nosso anjo guardião nos conhece mais do que nós mesmos. O nosso anjo guardião nos conhece profundamente. Por isso ele está muito habilitado a nos orientar. Ele já acompanhou de perto, ele participou das nossas vitórias no passado, das nossas derrotas no passado. Ele já sabe como é que a gente estraga tudo. Porque ele já viu a gente estragando tudo muitas vezes. Então ele é um amigo plenamente capacitado de nos alertar, dizer assim, fulano, não te envolve nisso. Né? Porque isso, para ti, não vai ser apenas um pequeno erro, vai ser uma desgraça total. Vamos lá, vou pegar alguns exemplos pensados agora. Vamos lá, por exemplo, o indivíduo errou muito na área da sexualidade. Ele começa, ele se apaixona, ele constitui um lar, etc. Mas depois, em determinado tempo, ele começa a buscar aventuras amorosas que normalmente acabam em assassinato. Porque ele é possessivo, aí ele vai ter um amante e vai, enfim, vai achar que é dono das pessoas, depois vai querer ter outro e vai querer que, sei lá, todo mundo aceite tudo. E ele acaba tendo 3 amantes, e um dia a amante trai, ou o amante trai, e ele vai e mata até a amante, porque ele é realmente possessivo. Então o guia espiritual dele viu ele fazer isso na França do século XIX, acompanhou essa mesma tragédia na Itália renascentista no ano de 1412, e depois ele viu uma tragédia semelhante, que ele foi traído pela mulher, enforcou a mulher, ou era uma mulher que foi traída pelo marido e apunhalou ou envenenou o marido, na época de Roma, e antes na Grécia Antiga, no ano de 900 a.C., a besteira é a mesma. Óbvio que o anjo guardião, ao olhar esse espírito, vai dizer assim, não, ele não pode se meter nisso nem de leve. Nem de leve. Porque depois que ele se mete nisso, é despertado desequilíbrios profundos, que ele reencarnou para tratar, e ele mesmo chega a um ponto que ele perde o controle, não vai me escutar mais, e aí a encarnação é outra desgraça. Então, quando esse anjo guardião olha esse protegido, esse indivíduo, esse espírito reencarnado, seja no corpo de homem ou de mulher, que começa a adotar determinadas filosofias hoje em moda, né? Do ficar, o que é que tem, é só um caso passageiro, vai ser uma coisa rápida, ele vai fazer de tudo para dizer não, não brinca com isso. Porque o que para outros seria um erro sério, ou um erro mais ou menos sério ou mais ou menos leve, para você vai ser uma desgraça total.
você vai acabar ou se matando ou matando alguém, porque você não vai dar conta de lidar com esse tipo de experiência sem cair na desgraça. Entendeu como é delicada a situação? Nós não sabemos, nós temos algumas intuições. Por isso é importante a gente estar nesse diálogo profundo com esse sujeito, com esse espírito, que conhece muito bem a nossa história, né? Ou, digamos que o nosso pior erro está aí na área, né? na desonestidade financeira. A gente já matou, já mentiu, já traiu só para ter dinheiro, 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 dinheiro. Aí ele vê o sujeito sendo tesoureiro do centro espírita. Digamos que é a prova dele. E ele está lá cuidando do dinheiro do centro espírita, ou qualquer instituição, né, gente? E de repente ele sente aquela vontade de dizer assim, eu estou precisando tanto, tem tanto dinheiro aqui, eu vou pegar R$1.000 emprestado para resolver um problema sério, depois eu devolvo. Aí o anjo da guarda veio e disse, vai começar um problema seríssimo. Então começa a se mobilizar para alertar o indivíduo não fazer isso. Mas o indivíduo, a cada dia que passa, ele se convence mais que, afinal de contas, ele já ajudou tanto, porque é que ele não pode pegar e depois ele vai devolver, não é roubo. Aí o anjo da guarda chega e diz, meu filho, se você está precisando, reúna todo mundo, né, e formalize, faça um pedido honesto. Deixe a diretoria decidir se lhe empresta ou não. Ou, se você não vê que não vai conseguir, peça para se afastar do cargo da tesouraria. Avise para todo mundo que você está tendo esse tipo de problema emocional. Entregue a tesouraria para outra pessoa. E aí depois, sem ser tesoureiro, você solicita. Caberá, né, aos outros avaliar se é justo ou não seu pedido. Mas ele não faz isso, e aí ele pega o tal dos R$1.000 e a coisa começa a sair do controle. E aí o anjo da guarda já começa a ficar muito preocupado, porque sabe que ao longo de 3.000 anos ele fez isso 15 vezes, e das 15 vezes que ele fez, 12 vezes acabou em suicídio. Ou 5 vezes. Se a gente tem uma relação mais profunda, o anjo guardião vai ter mais condição de intervir e nos ajudar, mesmo realizando coisas que são aparentemente desconfortáveis. Portanto, não nos esqueçamos. É fundamental a gente entender que o anjo guardião não é um juiz arrogante, inflexível, que vai simplesmente nos condenar. Ele é o amigo, a amiga que nos conhece com uma profundidade assustadora. Sabe exatamente quais são os nossos pontos fracos. Sabe exatamente como é que outras vezes nós conseguimos superar esses pontos fracos. E que por isso pode nos ajudar muito mais do que a gente imagina. Simplesmente porque ele sabe de tudo o que nos aconteceu nos últimos milênios. Então, essa resposta, além de outras coisas, ela nos ajuda a entender que uma relação de um anjo guardião é algo muito mais profundo do que qualquer importantíssima e valiosa relação terapêutica ou relação de amizade. Porque é uma amizade, além de ser extremamente longa, com base num conhecimento profundo de quem nós somos. Então, por outro lado, não adianta a gente pensar que a gente vai enganar um anjo guardião, porque ele nos conhece como de longe. Ele sabe exatamente o que é que a gente quer, ele vê onde a gente quer chegar, ele sabe também, e isso é legal, não enfatizei tanto, mas assim, também isso é muito legal, ele sabe também as nossas mais fortes virtudes. Então ele sabe onde a gente acerta, ele sabe onde a gente já consegue superar qualquer problema, ele sabe da nossa capacidade de superação, né? Porque ele olha, aqui um outro exemplo para concluir, e diz assim, bem, eu sei que, né, o meu protegido, que você, que fulano, tem uma capacidade de ajudar os outros, de bondade do coração extraordinária. Então eu vou lhe colocar em situações onde
essa capacidade vai ser extremamente útil para os outros e para você. E aí, de repente, a gente vê, né, situações nesse sentido. Pessoas ou contextos que dizem, poxa, agora eu posso ajudar. Né? Aqui eu posso ser útil. Mas, às vezes, ele programa isso e a gente foge, porque não entende. Mas, se a gente se vincula a essa situação que ele nos aponta, o que é que acontece? Os nossos poderes espirituais, por conta das nossas conquistas passadas, começam a desabrochar e se elevar num grau extraordinário. E a gente começa a sentir o que é para sentir todo dia. A nossa vida tem sentido. Eu me sinto completo, esse trabalho é cansativo, mas eu me sinto bem. Eu vejo que eu estou realizando algo que, apesar de exigir muito, me alimenta. Quem é que vai indicar que situações são essas? Ninguém melhor que o anjo guardião. Porque ele já viu que nas situações como essa, há 3, 5, 10 mil anos atrás, a gente sabe tornar isso em algo produtivo, saudável, elevado, seja o que for. E aí nós fazemos o bem e nos alimentamos espiritualmente de uma forma extraordinária. Isso também acontece. Bem, foi um panorama rápido, apenas para a gente entender como é que esse conhecimento do anjo guardião pode e é usado por ele a nosso favor todo dia. Se a gente abrir mais o coração, ele vai ter um poder de ação muito, muito maior. É o que ele deseja e é o que eu desejo para mim e para você. Abrir espaço na nossa vida para que esses amigos possam agir de uma forma muito mais completa. Um grande abraço, espero que as reflexões tenham aí ajudado. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, que o Cristo esteja conosco sempre. Lembremos, ninguém está na Terra que não tenha muitas provas a serem enfrentadas. Ninguém nasce nesse mundo se não tem objetivo de um seríssimo crescimento espiritual. Não se abre espaço na Terra de hoje para espíritos simplesmente que queiram ter uma experiênciazinha a mais. O momento é grave, o momento é sério. Por isso, aqueles que nascem no mundo vêm com gravíssimos compromissos e com provas dificílimas, já decididas, já combinadas, já assumidas. Portanto, pensemos o seguinte: já estou no campo de batalha. Possuo um superior hierárquico, um general extremamente sábio. Preciso para vencer essa batalha, que na verdade é uma batalha em mim mesmo. Estar em contato, seguir as orientações, as ordens desse general sublime. E ele é o anjo guardião. Portanto, não nos equivoquemos com tanta falsidade estúpida. Ah, que eu sou independente. Claro que é independente, mas a tua independência significa decisões, caminhos a seguir. E você vai pedir ajuda para quem? Para um tolo? Para um louco ou para um sábio? Estar na Terra é como estar caminhando em uma estrada. E de repente essa estrada se divide em 3, 4 ou 5 vias. Você não conhece nada. Você não consegue ver o fim de cada uma dessas vias. Você não sabe para onde cada uma vai. Então você é livre, mas você precisa decidir. Justamente porque é livre. Para decidir, você precisa pedir informações. Você precisa saber, informar-se, entender as consequências de cada uma dessas estradas. O que acontece?
a maioria de vocês pede informação para os loucos que estão encarnados na Terra. Pessoas totalmente debilitadas do ponto de vista espiritual, que vivem para ter fama, sucesso, riqueza, e aí vocês querem escolher a estrada da própria vida, guiado por essas pessoas totalmente estúpidas, mas que parecem muito sábias, ou bem-sucedidas, como vocês dizem. Então, é certo que o caminho que elas vão indicar é dos piores. Não seria melhor pedir opinião, orientação, modelo de conduta para aqueles que conhecem não apenas essas 5 estradas, mas que conhecem a história do planeta? Não seria muito melhor pedir orientação para aqueles que assistiram como esse mundo foi feito? Não seria melhor para a realidade íntima de vocês seguir a trilha, o norte indicado por aqueles que há tantos milênios conhecem toda a lógica do coração humano e que sabe exatamente a tua necessidade? Essa é a imagem que eu quero deixar. Apenas com uma pergunta escrita nela. Não será que você está, muitas vezes, pedindo orientação para os loucos? Para os falsos profetas? Para aqueles que parecem saber, parecem entender, mas que são mentirosos e falsos? Filhos, o momento é muito grave. E me preocupa muito que vocês ainda confundam a loucura com a verdadeira sabedoria. Cargos sociais, institucionais, famas passageiras, com compreender a estrutura do universo, com saber os objetivos do Senhor da criação. Não é possível, filho, que vocês acertem se vocês sempre estão seguindo o conselho dos loucos, dos agitados, dos doentes da alma, que se apresentam envolto de luzes brilhantes, mas que são luzes tão falsas, tão mentirosas, quanto se possa conceber. Filhos, a verdadeira luz desse mundo se chama Jesus Cristo, e os vossos anjos conhecem as lições do Mestre muito mais do que vocês podem saber, e também conhecem vocês. Portanto, eles sabem como guiar vocês para a verdadeira felicidade, para as verdadeiras conquistas espirituais, livrando vocês da tolice, da maldade e da perversidade que impera no coração e na mente desses falsos profetas dos dias modernos. Que vocês lembrem, a liberdade vos obriga a escolher um caminho. Pensem que só há caminho verdadeiro se for o Cristo. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.